também. Se morrer é ganho, é lucro, mas se viver é Jesus na minha vida, porque eu estou crucificado com Jesus. Sabe o que Paulo estava dizendo? Eu estou me convertendo a cada dia. Eu estava conversando com uma irmã antes de começar o culto. Ela disse: pastor, eu estou fazendo de tudo, pastor. Eu estou fazendo o meu social. Eu estou cumprimentando e rindo, mas por dentro eu estou amargurada, pastor, porque essa pessoa, pastor, fala mal de mim, reclama e tal. Eu falei: sabe por quê? É porque essa carnezinha ainda está viva. Porque a hora que essa carne estiver mortificada, isso não vai fazer mais diferença para você. Se você chutar um morto, o que um morto faz? Nada. A Bíblia diz que nós precisamos nos mortificar, ou seja, precisamos nos converter. Querido, se a minha reação na hora que alguém fala mal de mim é fazer biquinho, é ficar tristinho, é falar mal dessa pessoa também, é porque Valdir Brasil não se converteu, não se mortificou. Porque a hora que Valdir Brasil estiver mortificado, podem falar o que quiser, porque para morto isso não faz diferença. Eu preciso me converter a cada dia. Aleluia, é isso que Deus estava falando comigo em Curitiba. Você precisa se converter. Eu falei: Senhor, agora estamos em uma nova dimensão, Senhor. Agora são projetos novos para a igreja. Ele falou: você precisa se converter. Aí Deus me levou para esse texto bíblico. Pedro falou: Senhor, eu estou pronto, eu já estou supimpa, estou no ponto que o Senhor pode me usar. Aí Jesus falou: não, Pedro, não é nada disso, Pedro, vigia, porque tem tentação à sua volta. Sabe qual é a palavra de alerta nessa manhã? Vigia, querido, guarda o teu coração, guarda a tua alma, porque Satanás vive tentando roubar a motivação que arde dentro de você. Vigia, Pedro. Pedro, não é amanhã não, Pedro. Hoje, Pedro. Jesus sabe quando fala alguma coisa para a gente. Não. Sabe qual é o desejo do Pai nessa manhã? É que todos nós lhe rendemos diante dele, falando: Senhor, nós queremos nos converter a Ti. Nós queremos mudar. Conversão é isso. É alguém que vai para um lado, é Saulo que é um perseguidor, e agora muda a direção, converte. Ele agora é pregador da palavra, ele agora é apóstolo de Jesus Cristo. Isso é conversão. Tem tanta gente que não faz o que Pedro fez. Pedro deixou tudo de lado, priorizou o reino de Deus, e Pedro ainda não estava convertido. Jesus chama Pedro, e Pedro fala assim: Senhor, eu largo tudo, eu morro no teu lugar. E Pedro não estava convertido. Imagina as minhas decisões diante de Deus. Irmãos, se Pedro fazendo tudo isso não estava convertido, o que eu vou dizer de mim? Eu preciso reconhecer nessa manhã que eu preciso mudar para melhor. Eu preciso reconhecer nessa manhã que tudo que eu tenho feito para Deus é nada do que Deus tem para a minha vida. Eu preciso reconhecer nessa manhã: você gosta de mim, mas eu preciso melhorar muito e muito e muito. Você acha que eu estou bonzinho? Eu preciso melhorar muito e muito e muito. Eu reconheço, e quando Deus começou a me apertar com essa palavra, eu disse: Senhor, eu quero fazer como Davi, que pecou e reconheceu. Porque tem gente, irmão, que não melhora porque não reconhece. Davi pecou. Enquanto ele pôde esconder o seu pecado, ele camuflou. Enquanto ele pôde esconder, enquanto ele pôde manipular, ele manipulou. Mas na hora que o profeta Natan chegou diante dele e disse assim: tu, ó rei, é este homem que pecou diante de Deus. Davi não fez como Acabe, que prendeu Micaías dentro da cisterna. Não. Davi não fez como os reis do futuro fizeram, que prenderam os profetas. Não. Quando Natan falou: você pecou, ele falou: eu pequei. Ele desceu do trono, ele tirou a veste real, ele se vestiu de pano de saco, ele se humilhou e ele disse: Senhor, eu pequei mesmo contra ti, e contra ti eu pequei. Senhor, me lava com isope e ficarei mais limpo do que a pura lã. Senhor, perdoa os meus pecados, porque os meus ossos estão desconjuntados.
Depois, quando chegar em casa, abra o Salmo 51 e leia. Oração de um rei que reconheceu que pecou. Ah, querido, se a nossa atitude nessa manhã for a mesma atitude de Davi, reconhecer que nós erramos, que nós pecamos diante de Deus, que nós falhamos nas nossas atitudes, naquilo que nós poderíamos fazer e nós não fazemos, naquilo que somos omissos, naquilo que fingimos que não estamos vendo, mas Deus vê tudo e Deus sabe que nessa manhã o que nós precisamos é nos converter de todos os nossos pecados diante da presença do Senhor. Não tem um momento mais propício do que esse, um culto de Santa Ceia. Então nós viemos aqui, irmãos, para comermos do que representa o corpo de Jesus, no momento de comunhão, no momento em que nos assentamos à mesa do Senhor, no momento de intimidade com o Senhor. Antes, querido, de pegar o cálice, diga: Deus, eu quero me converter. Antes de comer do pão, diga: Deus, eu errei, eu fui omisso, eu fiz o que não te agradou, eu reconheço, Senhor, mas me lava no teu sangue e eu ficarei alvo como a neve. É um momento de conversão, é um momento da igreja reconhecer, querido, que tudo o que estamos fazendo é muito pouco para Deus. Tudo o que estamos fazendo no reino espiritual não representa nada pelo grande amor de Deus. Ele doou Jesus Cristo, seu Filho, para morrer em nosso lugar. Ele se entregou, Ele se doou. E nós, o que estamos fazendo como gratidão a esse Deus lindo? Sabe por que muitas vezes não fazemos? Porque somos convencidos. Eu estou convencido que eu já fiz para Deus. Eu estou convencido que eu já dei a minha parte. Me lembro quando Deus começou a me apertar para o ministério. Quando Deus começou a me chamar para o ministério. E eu relutando. Eu assumi uma posição. Eu vou agora na igreja todo dia de manhã. 6 horas da manhã. Eu vou para o culto de oração. Carimbo lá o meu cartão de ponto. Cumpri a minha tarefa. Aí eu posso ficar até 10 horas na empresa. Eu pensei que era assim. E agora eu estou convencido de que a minha parte com Deus já está feita. Mas Deus sempre tem mais para você. Você está alegre com a vitória de ontem? Tem uma vitória maior para hoje para você. Você está feliz com o que Deus fez ontem? Tem coisas maiores que você nem imaginou que Deus já preparou para você. Você está feliz porque está você e a sua esposa? Deus não quer só você e sua esposa. Deus quer toda a tua parentela. Deus vai trazer toda a sua família, toda a sua casa. Vai se curvar, vai se render diante dos pés desse Deus poderoso. Aleluia, 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 aleluia. Quando eu me converto, eu estou fazendo benefício para mim mesmo. Quando eu me convenço, eu estou abrindo mão da bênção de Deus na minha vida. Tem tanta gente, irmão, que saiu da igreja porque se convenceu de alguma coisa que ele pensou que era certo. Tem tanta gente que hoje não pode se assentar na mesa do Senhor. Entenda isso, querido. Isso é um privilégio que você tem. Esse é um privilégio da igreja, é um direito da igreja. O mundo não tem o direito que você tem. Esse é um momento de intimidade. Só os íntimos podem se assentar à mesa do Cordeiro. Só os íntimos podem desfrutar desse momento de comunhão. Só quem se converte. Porque quem se convence, perde o direito. Quem se convence, abre mão da vitória. E Satanás está lutando, está trabalhando. Jesus estava falando exatamente isso para Pedro. Pedro, vigia, Pedro. Pedro, vigia, porque ele está querendo roubar essa motivação. Pedro, ele quer roubar a vitória. Meu irmão, existe uma vitória determinada para a sua vida. Existe um projeto de conquista liberado para você. Existe, Deus já liberou riquezas para a sua vida. Mas tem um que não quer que você alcance isso. Tem um que não quer que você desfrute do melhor. Vigia, se converta hoje. Abra mão dos seus próprios direitos. Chega de história, meu irmão, de picuinha. Ah, fulano falou, ah, fulano fez. Meu irmão, ora por ele. Quando nós viemos para essa igreja, na primeira noite, voltando para Niterói, a pastora Lucinha, porque ela é pastora de pastor, ela falou comigo: meu filho,
eu aceito o desafio desta cidade.